Galera, o Flamengo venceu o Sport por 8-0 com atuação de gala de Samuel Lino e com Pedro ultrapassando a barreira dos 100 gols no Maracanã. Vamos ver aí a opinião dos comentaristas sobre esse jogo. A elas para vocês comentarem. Primeira, Samuel Lino não vale o que pagou, vale o triplo pelo que entrega em campo. 22 foi barato até. 22 foi barato, diz ele, diz o Felipe Luiz. Aí, não, mas claro, ninguém vale os 22, não sei o que e tal. As pessoas, as coisas valem enquanto as pessoas são dispostas a pagar por elas. O Flamengo tem dinheiro, vai lá e paga e o cara resolve o jogo ou ajuda a resolver. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Pedro, um mês atrás era crise. Um mês atrás era a crise do Pedro, que ia melar o campeonato, o time, ia rachar o elenco, o Felipe Luiz não tinha experiência e tal. Ele entra, faz gol de elástico, faz o que quer aí e tal, e é muito elogiado pelo Felipe Luiz. Então, só para pontuar algumas coisinhas que foram faladas ali pelo Felipe Luiz, o Arnaldo. Eu acho que nessa... Bom, parênteses, entrou o De La Cruz, né? Que a pessoa estava fazendo serviços burocráticos lá, entrou ontem. Que também foi detonado... Eu entendi o teu ponto primeiro, antes de a gente entrar para o campo. Os problemas externos que um clube grande tem e que um técnico novato teve que enfrentar, né? A crise com um dos principais jogadores, o Pedro. A crise médica, quando tem um comunicado ou troca de WhatsApp condenando a carreira do De La Cruz. A questão do Gerson é a terceira, posso pegar para você, porque era o capitão do time que saiu, certo? O capitão do time pediu para sair no meio da questão, no meio da temporada, né? Então não foram poucas coisas, não. Talvez a gente esteja analisando aqui a troca de pele dos dois principais times, com muitas contratações. O Flamengo mudou institucionalmente o plano de janeiro para agora. Então a janela do Flamengo no meio do ano, não foi no início do ano. No início do ano veio o Juninho, que hoje... A gente nem sabe se está no elenco do Flamengo. Está lá, com todo respeito ao Juninho. Mas não é nem cogitado. E era motivo de crítica da torcida lá no início. Então, o Flamengo mudou a política de contratações, mas o técnico enfrentou vários problemas nesse período aí, até ele juntar o Jorginho, o Saúl, o Samuel Lino e tal. Teve maremoto. E ele conseguiu lidar com essas coisas, até agora. Além do Gero, vou botar mais um elemento, aí vou para o campo. A importância dos jogadores que ele foi perdendo, o lado direito, que era o lado mais forte do time, saiu, o Gerson e o Wesley, certo? Saíram os dois pós-mundial. A dupla de volantes se machucou, Pulgar e De La Cruz, certo? Então, ele teve, o Danilo e o Alexandre vivem se machucando. Então, ele tem muito mérito nesse momento de, mesmo com excelentes jogadores, ter rapidamente transformado isso num timaço, certo? Acho que para mim, essa é a pressão para o rival, para o Abel. A gente vai ouvir ele falar depois. O Abel tem dois fantasmas no momento. Um se chama Esporte Clube Corinthians Paulista, e esse fantasma dura até o final de semana. Depois acabou o fantasma, cada um vai para um lado. Mas ele vai assombrar os sonhos do Abel até o final do ano. Porque agora o Corinthians está na briga para atrapalhar o Palmeiras num campeonato em que ele não disputa com o Palmeiras. A gente vai ouvir o Abel falando, prefiro ganhar títulos do que derbys. O Corinthians ganhou um título em cima do Palmeiras e eliminou o Palmeiras de outra Copa. Agora eles não disputam mais a mesma coisa, mas o Corinthians pode atrapalhar o Abel na disputa contra o segundo fantasma, que é o Flamengo. O Flamengo vai assombrar o Palmeiras nessa briga aí, sim, pela primeira vez a gente está tendo. Isso é legal, cara. É a primeira vez que a gente está tendo o Real Madrid e Barcelona, no Brasileirão de pontos corridos. Primeira vez. Isso é legal. Isso é legal. Não, é legal pra gente ver. Às vezes, vamos ver. Um não pode falhar, se eu perder ponto aqui, eu tô ferrado. Que nível de jogo vai para 100 pontos, 99? Quem vai jogar melhor? Quem investiu mais? Quantos jogadores? É legal, pela primeira vez está acontecendo isso. Pela primeira vez, Palmeiras e Flamengo estão disputando cabeça a cabeça o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E acho que o Felipe, na briga com o Abel, ele está vencendo. Ainda mais porque ele venceu o confronto direto no Allianz Parque. A chave do Felipe na Libertadores me parece, a princípio, mais acessível que a do Abel. O Palmeiras vai ter que elevar o nível também para chegar à final da Libertadores. Na Libertadores, cada um está de um lado. No Brasileirão, eles estão se enfrentando na mesma raia, na mesma corrida. E aí é essa questão. Em quanto tempo o Abel vai conseguir colocar o time no estágio que o Felipe colocou o Flamengo? Me parece estar no caminho, o Abel. Com atraso, né? Com mais atraso que o Felipe. É a questão da dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Que todo mundo que cobre o Palmeiras estava careca de saber, como disse o Massa, que era a principal solução alternativa para o momento. E os caras estão bem, né? Os caras estão bem. Então, assim, eu acho que essa briga... Vou voltar à frase do Felipe sobre a disputa interna. Samuel Lino contra Cebolinha e Mikael. A briga entre Palmeiras e Flamengo
ela desafia todo mundo que trabalha nos dois clubes. Seja a briga em relação à mudança do calendário, cada um puxa para um lado, seja a briga pela não convocação de jogadores na data FIFA, seja a briga sobre as contratações, seja a briga pelos detalhes, essa vai até o final. E é uma briga boa. E eu acho até, Tironi, que dentro dessa circunstância, ela demorou um pouco a acontecer no principal campeonato de futebol aqui, que são os pontos corridos. Muito por conta do Flamengo, menos pelo Palmeiras. O Flamengo não disputa esse negócio há 5 anos. Agora ele está para valer. Está para valer. E a gente imagina que, mesmo que essa mudança de calendário tenha encurtado a temporada do Brasileirão, né, espremido um pouco mais para Palmeiras e Flamengo, que a gente veja atuações desse nível dos dois times mais vezes. Embora o Flamengo esteja reclamando, o Palmeiras não, da questão do calendário, a próxima rodada é só no final de semana. O Felipe e o Abel têm 6 dias para preparar. O Felipe e o Flamengo para jogar contra o Grêmio em casa, o Abel para preparar. Enfim, o Palmeiras para jogar uma partida decente contra o Corinthians esse ano. Esse nível de desafio é muito bom para os dois. Mas, como disse aqui meu parceiro, sempre diz, só ganha um. E quem perder vai ficar machucado. Porque é uma briga de gente grande. É uma briga de cachorro grande. Não tem nenhum azarão nessa história, né? Então, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Eu vejo o estágio atual do Flamengo um pouco mais avançado, enquanto equipe, até de uma forma surpreendente. Mas ganhar de 8 tem muito a ver com o DNA de um, e ganhar de 3 tem muito a ver com o DNA do outro, também tem isso, né? É pouco provável que o campeonato seja decidido nos gols, no saldo de gols. A tarefa do Palmeiras é conseguir chegar ao confronto com o Flamengo em condição de bater o Flamengo lá no final do campeonato no Maracanã, sem margem de erro praticamente, incluindo a próxima rodada, que tem o desafio Corinthians, que é o primeiro fantasma do Abel. Esse gol que a gente acabou de ver do Arrascaeta é meio simbólico, né, do time do Flamengo. Troca de passes espetacular, passa aqui, o Arrascaeta manda de canhota. Finalização genial de quem faz as coisas sempre assim, né? Agora, o Massa, por que o Palmeiras pode ainda competir com o Flamengo? Abraço, satisfação. Porque o time é bom, porque o Abel é um bom treinador e tá um ponto de diferença do Flamengo. O Flamengo é muito mais brilhante, ele está muito mais pronto, ele está muito mais... Você tem muito mais certeza que o Flamengo vai conquistar os 3 pontos. O Palmeiras não. O Palmeiras pode competir porque teve reforços, melhorou o seu time, está chegando o Andréas, vai ser mais um reforço para o time, vai melhorar o nível técnico. Agora, não dá para saber se vai dar tempo de estar tudo ajustado, pronto. Ontem foi um sinal muito interessante, né, do que o Palmeiras deu. Foi um dos melhores jogos do Palmeiras no ano. O Sport é fraco, mas o time lá do Peru também era fraco. A diferença de jogo para o Universitário do Peru, segundo jogo, para esse é um negócio cavalar, brutal, gigantesco. O Palmeiras jogou ontem muito bem. E o Palmeiras tem condições, sim, de chegar vivo no confronto contra o Flamengo e vai ter que fazer o que nenhum clube fez, jogar e ganhar do Flamengo no Maracanã. É fácil? Não é, não. É possível? É possível. Mas tem que ver até lá como as coisas vão chegar, como o Palmeiras vai negociar os 4 clássicos que tem para fazer, né? Tem 2 contra o Santos brigando para não cair, né? Para o Palmeiras a montanha é maior, sem dúvida nenhuma. Assim como será na Libertadores. O River tá liderando o grupo dele lá no Campeonato Argentino, o desempenho não foi bom, mas tem quase um mês, é menos já, né? Tem 3 semanas até o confronto. Se o River ganhar do Palmeiras fora, lá no Monumental, vai ser uma novidade, uma coisa espetacular, uma coisa patética? Não vai. Pode acontecer. E acho que o Flamengo tem mais possibilidades de seguir na Libertadores, principalmente contra o Estudiantes. O resto eu não sei, eu preciso esperar um pouco. Mas eu acho que o Palmeiras sim tem condições, tem capacidade para levar essa disputa até o fim. Mas para isso vai ter que fazer algo diferente. O algo diferente é manter o nível de jogo de ontem contra outros adversários mais fortes, e chegar no Maracanã em condições de ganhar o jogo. Porque o empate também não basta. Se tiver empatado, só se o Palmeiras tiver mais vitórias. Porque no saldo de gols não tira e não tira mais. Não tem como. É que no caso do saldo é um critério lá, o terceiro. É o último, o penúltimo. 5 vitórias do Palmeiras 1-0, 4 vitórias do Flamengo por 14-1 e 1-1, o Palmeiras está na frente. Então, a sua consistência pode barrar um show como esse. Exato. É possível barrar. Se tem barrar. pressão do Flamengo em cima do Palmeiras, tem do Palmeiras em cima do Flamengo. Não tem respiro. Não tem respiro, meu irmão. Essa vitória ela é... Eu fiquei muito louco mesmo da vida no jogo contra o Vitória lá no Barratão. Achei que não era para poupar todo mundo. Ali o Palmeiras perdeu uma grande chance de ter invertido o papel. Porque aí a discussão seria outra. Falar, mas olha, se o Palmeiras ganhar do Juventude, quem está na frente do Flamengo é o Palmeiras, por 2 pontos. Sim. Ali foi um vacilo enorme, né?
tomou 2-0 de forma ridícula e depois foi buscar o empate lá, enfim. Foi a construção do jogo, do campeonato, cara. A construção é essa. Você vai deixando alguns pontos pelo caminho, como você em perder do Bahia na última bola do jogo, em casa, jogando, tentando fazer o gol, tomou um contra-ataque e perdeu o jogo. Se você empata aquele jogo, também você teria outra dificuldade. Mas o Flamengo também deu umas vaciladas, né? Perdeu do Santos, teve problema com o Ceará. Mas este Flamengo aí não dá indícios de que vai dar uma ramelada, certo? Não dá indícios. Futebol, a gente sabe como funciona. É possível sim, cara. Essa vitória, ela é tão grandiosa assim, como eu disse, a terceira maior goleada da história do Brasileirão, que começou em 1971. Dos pontos corridos é a maior, né? Dos pontos corridos é a maior. Perde para o 9-0 do Vasco contra o Tunaluso e aquele 10-1 do Corinthians contra o Tiradentes em 83. Ela tem uma curiosidade, que é o impacto que a gente aqui não tem noção, que é o impacto lá na Bahia. Existe um movimento das torcidas nordestinas, sobretudo bastante encampada pela torcida do Vitória, a ponto de levar faixas no Barradão quando joga contra o Flamengo, porque incomoda muito essas torcidas locais a quantidade de flamenguistas que tem no Nordeste. E eles levam uma faixa, que é uma faixa escrito e a setinha apontada para o visitante, a vergonha do Nordeste. E coloca essa faixa dizendo que quem é flamenguista no Nordeste é uma vergonha para o Nordeste e tudo mais. Então, é que a gente talvez aqui em São Paulo, e quem está no Rio, a gente não tem noção do tamanho desse 8-0 hoje lá em Salvador ou na Bahia de maneira geral. Porque o torcedor do Vitória, que está envergonhado, o presidente falou isso, os jogadores falaram isso, tal, influencers estão falando isso e tudo mais, porque esse camarada, ele vai encontrar um flamenguista na esquina, na padaria, ele vai encontrar na rua, o amiguinho da escola. É um impacto muito grande que o restante do país talvez não tenha. Se o Flamengo faz 8-0 no Juventude, ele vai encontrar um a cada, 10 mil habitantes lá em Caxias que torce para o Flamengo. Em Salvador é diferente. Então, a vergonha do Vitória, a vergonha do torcedor do Vitória, ela é imensamente maior por ser o Flamengo e saber que vai ter muito flamenguista, seu parente, seu amigo, o cara da quitanda, o cara do posto de gasolina, enchendo o saco dele. Então, por isso que o sentimento realmente do torcedor do Vitória não é só o placar, é para quem foi. Talvez a gente não tenha essa noção. Quem está lá vai saber do que eu estou falando, porque realmente é um sentimento que o nordestino, sobretudo o que mora em Salvador e que torce para o Vitória, não gosta de saber que tem tanto flamenguista na cidade dele, que acha que é um absurdo e tudo mais. Então, uma vitória para quem mora, para o flamenguista que mora na Bahia, cara, e sobretudo em Salvador, deve estar sendo um negócio... É daquelas que daqui 3 anos acabou 1-1, ou 1-0 para o Vitória. Meu time ganhou, tá, e o 8 lá? Você faz o que com o 8? É para sempre, isso é para sempre, sobretudo nessa situação. Uma coisa que me chama a atenção no Flamengo é a harmonia dos jogadores diante de um elenco cheio de jogador. De um elenco com tanta opção. Não é fácil, gente, com 30, 40 jogadores, você não ter confusão, porque tem cara sendo cortado do banco. Um cara é um profissional, tá apto a jogar, com a idade boa, muitos deles de jogador de seleção como Vinha, e o cara não consegue ir para o banco, ele tem que ficar na casa dele e não consegue jogar. E a idade vai passando, o cara vai... E os caras estão em harmonia. O Felipe está conseguindo fazer isso não é simples, isso parece simples, mas não é. Às vezes você vê time com menos elenco, com um monte de pé de rato e o cara lá, ai meu Deus, eu não jogo, não treina, não tem vontade. O que me parece não é só o Felipe o mérito. O clube hoje proporciona para aquele jogador um salário tão bom, tão alto, tudo em dia, que o camarada fala, cara, eu sei, eu não estou jogando, mas do que está fora aí, ó, esse monte de clube ou que estão devendo, ou que estão atrasando, cara, aqui eu tô em paz, minha família tá em paz, eu tô com baita salário, uma baita luva, eu vou segurar minhas pontas aqui, que eu sei que não é o ideal, eu queria estar jogando, mas o ambiente te leva a você aceitar até esse tipo de coisa. Mas claro que tem ali o Felipe gerindo tudo isso também de uma maneira brilhante, como fez com o Pedro. Amigão, se você não treinar, você tá fora, expôs o Pedro, depois de muito ter falado com o Pedro, e os demais falam, cara, se ele tá fazendo isso com o Pedro, que a torcida gosta tanto, você imagina o que vai fazer comigo. Eu vou uma cartada forte. Fortíssima, naquela mas deu altura. certo. Funcionou. E funcionou. Os demais vão e enquadram. Ali, todo mundo vai seguir na mesma linha, não vai sair do trilho. Se o Pedro foi colocado de volta, os demais vão fazer. Então, quando você junta tudo isso e esse talento individual de cada um, se tem essa harmonia, realmente é muito difícil você, sobretudo nos pontos corridos. Mata-mata, Palmeiras e Flamengo, 2 jogos, ou ainda mais, final da Libertadores, 90 minutos. Cara, muda tudo, sai um gol rápido, nunca me esqueço, né? Final São Paulo e Inter.
o volante lá, Josué. sobe com bração, cotovelada, vermelha, expulso. Cara, você tava tudo organizado, você faz um enorme planejamento, o cidadão subiu um cotovelo com 30 segundos e mudou tudo. Aí é outra coisa, tem jogo e tem muito jogo no mano a mano, mas 30, 40, 38 rodadas, que seja 30, 25, você nessa remada, contra essa remada, é muito difícil de pegar, cara, é muito difícil. Em forma de futebol e em forma de reportagem, sim, com o Pedro Henrique Torre e também com o Cícero Melo, que está de volta aqui no Sport Center ao vivo, trazendo essas informações. Como é que estão os rubro-negros por aí, hein, Cícero? Porque, olha, a empolgação é enorme e tem muito motivo para isso, hein, Cícero? É verdade, uma goleada, um massacre como esse de 8-0 deixa o torcedor eufórico. O Flamengo já era favorito para conquistar o título de campeão brasileiro. Com uma goleada dessa, está assustando aí todos os adversários. Você sabe, né, ô Bruno, que o torcedor é muito criativo, né? Eu estou acompanhando aqui alguns amigos e as redes sociais e achei muito legal uma sacada que os torcedores estão tendo aqui. Eles estão dizendo, esses 60 mil torcedores que compareceram ao Maracanã, que eles não compraram ingresso e sim pagaram couvert artístico para ver esse show que o Flamengo deu. Achei muito interessante, o torcedor é realmente gozador, criativo e se aplica bem mesmo. O Flamengo hoje está dando show, né? O Flamengo não está só ganhando, jogando bem, está dando show de bola. Foi uma apresentação memorável realmente, num dia também muito ruim para o adversário. E o Flamengo igualou, então, a maior goleada na história do Flamengo em campeonatos brasileiros. Já tinha ganho de um 8-0. Foi contra o Fortaleza, mas há muito tempo atrás, aquele histórico time do Flamengo, com Zico e companhia, em 1981. E foi a maior goleada do Flamengo na era dos pontos corridos. Maior goleada, na verdade, na era dos pontos corridos em todos os times. E essa é a terceira maior goleada da história do Campeonato Brasileiro, contando até sem os pontos corridos. A primeira, Corinthians 10-1 no Tiradentes do Piauí, em 1983. E a segunda, o grande rival do Flamengo, Vasco, 9-0 contra Tuna Luz, de Belém do Pará, em 1984. O Pedro fez o seu 6º hat-trick, chegou a 102 gols no novo Maracanã e agora é o 8º maior artilheiro da história do estádio. O Zico é o líder com 334 gols. Alexandro preocupa, saiu sentindo dores na panturrilha, tem convocação aí da seleção, já foi convocado. E o Flamengo, 46 pontos ganhos, 76% de aproveitamento, 44 gols marcados. Realmente o Flamengo está destoando. Está acima da média de um time que vai ser campeão brasileiro, que tem tudo para ser campeão brasileiro, vai brigar por esse título. Uma última informação, próximo jogo do Flamengo, que o adversário já deve estar preocupado, é o Grêmio. Domingo no Maracanã, 4 horas da tarde. Será que vai ter couvert artístico de novo, Bruno? É um show da Broadway, viu, Cícero? Um Hamilton. Já assistiu o Hamilton, Mário? Não assisti. Ah, já assisti, claro que já. É, então. Sim, eu não já assisti assisti. ainda, mas falam que é Eu já muito assisti, bom. é muito bom. Você assistiu? Assisti. Então eu confio aí na Confio. sua qualidade crítica. como espectador, Isso. exatamente, na sua crítica. Bom, a gente assistiu o Flamengo ontem e foi impressionante. 72% de posse, a gente já viu. 20 finalizações já vimos, 11 no alvo também. Agora, 900 ações com a bola e 42 ações na área do rival. E isso, claro, é impressionante, além do que mais chama a atenção, obviamente, que é a goleada por 8-0, como a gente já mostrou, o Cícero destacou, a maior goleada da era dos pontos corridos. É curioso, né, Jailson, porque a nossa primeira reação e as duas primeiras perguntas para o Felipe Luiz foram assim, e o Linha de Passe foi aberto assim, você falou isso também no começo e eu falaria também. Nossa, vamos falar o que disso, né? Parece que a gente gosta de tragédia, né, de coisa ruim, porque assim, tem tanta coisa maravilhosa pra gente falar desse jogo, né, Jailson? Coisa ruim voltou. Porque assim, é isso, né? 3 minutos já, é impressionante como acho que do jogo do Inter, dos confrontos do Inter pra cá, as coisas se encaixaram. Saúl, né? Essa foi a peça de encaixe? Ah, eu acho que sim, cara. Assim, 8-0, a gente vai falar do domínio, amplo domínio, campo de ataque, o time do Flamengo que a gente ali, né, com os números, 905 ações com bola, ações na área do rival, mas a tranquilidade na troca de passes, aquela hora que você já desarma o adversário, dando um passe pra frente, já colocando alguém em situação de contra-atacar, isso daí é tudo passe de primeira, cara. Arrascaeta, Plata. Essa sequência aí é brincadeira. Que aí chega no Varela que o Samuel Lino poderia atrapalhar, quer dizer, o Plata poderia atrapalhar, ele abaixa, que o Samuel Lino deve ter falado alguma coisa e dá a chance de você ajeitar pro companheiro melhor posicionado. Então, assim, acho que a peça de equilíbrio que faltava era o Saúl justamente como segundo volante, junto com o Jorginho. E o Samuel Lino, por exemplo, pelo lado esquerdo, ele não é o ponta que a todo momento... Que a gente viu até naqueles 38 minutos iniciais contra o Atlético Mineiro, lembra, Bruno? Que a gente até chamou a atenção de toda hora ele indo dentro, indo pra cima. Ele tem se mostrado mesmo com menos número, mesmo com um pouco número de gol, né? Que ontem ele fez o primeiro gol com a camisa do Flamengo, mas é que ele está sempre tentando alimentar o companheiro. O companheiro que está melhor colocado, ele tenta fazer o drible, mas ele tenta dar o passe. Então, assim, o Samuel Lino sendo a válvula de escape pelo lado esquerdo, o ataque que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Que pode ser ocupado por Pedro, Bruno Henrique, o Plata lá pelo lado direito, indo muito bem. Quando era o Saúl esse segundo volante,
estava faltando para ser ali a companhia do Jorginho, né? Para assim, todo mundo tá jogando em sua posição. Por exemplo, o Arrascaeta não tem que baixar para organizar, o Luiz Araújo não tem que baixar para organizar. Então, tipo assim, óbvio, a gente enaltece o Lino, enaltece o Pedro com esse gol aí que é brincadeira, chovendo molhado falar, enaltece o Arrascaeta também, que mais um jogo espetacular do Uruguai, mas o Saúl, para mim, foi a peça que realmente faltava para equilibrar esse time. E não tem pra ele, e é normal quando tem aquele tipo de argumento, poxa, o cara chegou, o cara vem de fora, o cara precisa se adaptar. Tanto isso serve, claro, pro Lino, mas também pro Saúl, mais ainda por ser estrangeiro, e já tá jogando assim, Mário. Passa muito pelo Felipe Luiz, né? O conhecimento do Felipe Luiz com o futebol desses atletas, e esses atletas também conhecem o jeito Felipe Luiz, não necessariamente de trabalhar, mas de ver futebol. Né? E aí você pega jogadores de altíssimo nível, a assimilação e a execução é absurdo, né? Léo Pereira, Léo Ortiz, Pedro e Rossi, os únicos que estavam na derrota pro Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro. Desse time que entrou titular, meio de campo diferente entre os volantes, Jorginho e Saúl. Cebolinha estava do lado esquerdo, é o Samuel Lino. Muita coisa mudou, né, na forma de jogar do Flamengo. Se a gente pensa na introdução desses jogadores, não necessariamente na visão do Felipe Luiz de jogar, mas do jogo do Flamengo mesmo. Como incorporou e se tornou, assim, visualmente até mais simples, né? Fácil. Né, dos jogadores conseguirem implementar o que o Felipe Luiz perde. É muito curioso, né? O Campeonato Brasileiro é maravilhoso, porque o Flamengo tem só 2 derrotas na competição. Uma delas é para o Santos, que foi goleado pelo Vasco. Verdade. Que já não consegue mais vencer ninguém, praticamente, né? O Vasco. É tudo muito do que o Flamengo pode oferecer. Porque a gente vai falar de mercado, a gente vai falar do treinador, a gente vai falar de como essa diretoria e essa nova presidência ela se cercou de pessoas mais profissionais, de pessoas com entendimento do mercado, das suas áreas. O Flamengo, de antigamente, ele também contratava bons jogadores. Mas quando o Felipe Luiz ontem ele fala de contratações pontuais, elas foram bem pontuais mesmo. Elas foram bem pontuais. Aí a gente tem que falar do Mickey, né? O Johnston. O rapaz lá do West Bromwich, que seria contratado e todo aquele barulho das redes sociais da torcida do Flamengo. E aí, enfim, o Boto, toda a comissão ali, eles desistem da contratação e aí eles vão atrás dos outros nomes mais pesados, né? Que aí que foi Saúl, Samuel Lino, o próprio Emerson Royal, o Carrascal, e aí abriram um cofre, né? Depois da resposta que a torcida deu, abriram um cofre e agora tá aí o time do Flamengo, que ontem mesmo, tá até falando com os amigos, o Alexandre se machuca, entra o Vinha. Exatamente. E ainda tem o Ayrton Lucas, sabe? Aí, aí na zaga a mesma coisa, ainda tem o Danilo, que não tá jogando. Se você for parar pra ver, o Emerson Royal, o banco do Varela. Bom, nos pontos, então, o Samuel Lino tá aí, mas você tem os outros pontos todos. De La Cruz ainda, cara. De La Cruz, é O verdade. Plata, num nível absurdo, colocando o Luiz Araújo no banco. O Plata. E o Luiz Araújo, a gente falava que talvez fosse até o jogador mais você não mexeria, exatamente. Sim. Pulgar vai voltar no banco, porque... Pulgar. Mentira. Ainda tem o Pulgar. E assim, como o Flamengo faz com alegria isso, né? E acho que isso... Sabe o que mais me impressionou ontem? Assim, a Mari destacou muito bem o Felipe Luiz. A forma que o Flamengo continuou jogando. Então, que era isso que a torcida cobrava muito. Exato. Porque era um time que muitas vezes era arame liso, de ficar tocando a bola de um lado pro outro, de um lado pro outro, e não conseguia agredir o seu adversário. Ontem, com 3 minutos, já estava 2-0 pro Flamengo, e o Flamengo continuou marcando lá em cima, continuou marcando a saída de bola, e todo mundo com 2 toques na bola, não teve passinho virando a cara, não teve tentativa besta de caneta, lençol, de tentar humilhar o adversário. Todo mundo continuou jogando da forma que o Felipe Luiz tá falando, até na hora da transmissão, né? A repórter, agora eu não lembro quem foi, falando que o Felipe Luiz não tinha dado uma instrução no primeiro tempo, que ele continuou de braço cruzado e calado durante o jogo. É porque eu não lembro o nome da repórter, senão eu ia falar, obviamente, ia destacar companheiro aí de profissão. Mas, enfim, pegou porque realmente o Felipe Luiz não tinha o que falar. O time continuou jogando da forma que ele queria, pressionando lá em cima, troca de passes, 2, 3 toques na bola, que nem a gente viu ali naquele golaço do Arrascaeta. Então, enfim, do jeito que o Felipe Luiz treinou, era o time jogando. Mas eu acho que esse ambiente acaba, claro, favorecendo, faz com que o jogador se divirta. Porque, assim, até comparando 2 que são concorrentes ao título com o Flamengo e que acho que conseguiram até, assim, primeiros tempos que foram bem impressionantes. O Cruzeiro contra o Santos. E o começo de jogo do Cruzeiro foi um absurdo. É que o Brasão, né, pegou tudo. Mas, assim, chega um momento que cansa. O Palmeiras contra Fisicamente cansa, isso. Né? Aí o time não consegue manter o ritmo. O Palmeiras, há 2 semanas contra o Universitário, também um adversário muito mais fraco, com 20 minutos, estava ali 3-0 também. Até inconscientemente, no segundo tempo, vou descansar. O Flamengo não descansa, o Flamengo se diverte. Então, mas aí depende também da bola entrar, né? Por exemplo, o Cruzeiro lá amassou e aí começa o nervosismo porque a bola não estava entrando. Exato. Ou quando o Cruzeiro fez em 2 minutos, 3 no Palmeiras. Mas aí tudo bem, você tem um adversário. Exatamente, é outro nível. Mas o Flamengo aproveita tudo assim e vai embora. E também o nervosismo do adversário. Porque ontem o Vitória, ele
tentava sair jogando, né? Continua naquela tentativa de sair jogando por baixo, não estava dando certo. Na tentativa de sair pelo alto, o Renato Kaiser era mais baixo. Então a dupla de zaga levava melhor. No meio-campo, a mesma coisa que eu falei contra o Internacional. Você vai tentar pressionar esse meio-campo do Flamengo e os caras dão 2, 3 toques na bola. Eu vou até reproduzir o que a gente estava falando aqui em off, né? Que eu estava vendo hoje de manhã os stories. Não, mas isso daí dá. Os stories do Felipe Melo. Felipe Melo, jogador, agora comentarista, né, do Grupo Globo, enfim, ele estava lá falando, quando você vai jogar contra o Flamengo, você não pode marcar baixo, você não pode marcar atrás da linha da bola. Tá, você vai marcar em cima? Já era. Você vai marcar o meio campo? Você vai marcar bloco baixo? Assim, esse time hoje, do jeito que tá, eu fico me perguntando como o técnico adversário tenta fazer para tentar justamente minar as forças desse time do Flamengo. Ainda mais na condição do Vitória. Ainda né? mais na Como condição, visitante exatamente. no Maracanã, você não vai. Então, Mari, porque assim, é claro que o Vitória ele é um dos times mais fracos do campeonato, mas assim, quando tem a chegada do Carille, a gente, né, o Carille ele começa a corrigir a defesa, e a gente tava falando, o Vitória, quando perde agora é 1-0, se ganha é 1-0, empata é 1-1, era tudo muito justo. Então, assim, você não tá pegando um técnico que foi enfrentar de peito aberto, pelo contrário. Não, mas é que assim, eu fiquei até curiosa para ver o que aconteceu ali no intervalo para os dois lados, porque o Vitória, ele erra no início do jogo, tentando de fato sair, que é aquela bola esticada para o time tentar sair e empurrar o Flamengo para o seu campo de defesa. Exatamente. Para o seu campo de defesa, o Flamengo já retoma e já vai para cima. Os 2 gols acontecem muito rápido. O terceiro, ele vai sair só lá para os 34. Não é que foi de cara já um amasso, sabe? Que a goleada foi definida ali no primeiro tempo. Então, o Vitória, ele toma esses 2 gols e aí depois ele tenta dar uma ajustada. O Flamengo fica com a bola, é bem verdade. E aí vai sair só depois. O intervalo ali, ele foi determinante para os 2 lados. Porque, de um lado, o Vitória, com o cara, ele dava para você pensar em corrigir alguma coisa, ou parte anímica, ou parte tática, ou parte técnica, ou substituições. E pro lado do Flamengo continua em cima. Continua em cima que eu quero mais, vocês podem mais. Então, assim, o segundo tempo foi um absurdo. O primeiro tempo foi impressionante, os gols da maneira como eles saíram, mas o segundo tempo foi um absurdo. Aí, de fato, você deixa o adversário nas cordas. Porque o que pode, talvez, derrubar o Flamengo, talvez seja, assim, uma empolgação exagerada, para não dizer uma arrogância, como já aconteceu. Só que, assim, existem 2 pontos aí que aí são muito favoráveis ao Flamengo. O primeiro é o Felipe Luiz, que ele parece um cara, assim, muito, né, muito concentrado e, não, né, e parece conseguir blindar muito. E Consciente do que não ganhou nada. O quê? Ele é consciente, por exemplo, Ele não ganhou é consciente, nada. ele é muito consciente. Ele não ganhou nada, então... Não, a entrevista dele de ontem foi, por exemplo, muito mais consciente que a do Diniz, quando o Vasco ganha de 6-0 do Flamengo, do Santos. E é muito mais possível a gente ver o Flamengo voltar a golear no Campeonato Brasileiro, talvez não por 8, mas voltar a golear do que o Vasco. Parece que o Felipe Luiz se preparou a vida inteira para esse momento, né? E ele não tem nenhum ano de Flamengo. Não tem nenhum ano como técnico profissional. Isso. E o outro ponto, que foi o que você citou, talvez seja esse tom até mais profissional ali do ambiente. Porque em outros tempos, o dirigente já estava Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar. Exatamente. Né? Exatamente. Dessa vez parece ser diferente. Se atracando com um torcedor no meio do shopping. Porque assim, essa é da característica do torcedor carioca, especialmente do torcedor rubro-negro, não é, Jailson? Sim. E muitas vezes isso já afetou o treinador, já afetou o dirigente. Dessa vez parece que é diferente. Parece. Eu fico mais com esse lado que você falou eu acho que é mais o trabalho do Felipe Luiz, cara. Porque o Felipe Luiz, ele é muito centrado e ele, de fato, ele bota o pé no chão. Ele bota o pé no chão na coletiva, bota o pé no chão de todo o elenco dele e ele já deixa o recado, né? Quem vier no Maracanã achando que a gente vai golear todo mundo, a gente não vai golear todo mundo. Mesmo que o time tenha uma noite de gala, uma noite de amasso em cima do adversário, não é normal. A gente não pode... ele tava rindo, né? Claro, tava feliz da vida, mas ele, assim, não tem como normalizar. Tomara, né? Normalizar. Que ele aproveite também, né? Claro. Não tem como normalizar o que aconteceu. Não tem. Não é normal. Assim, com 3 minutos de jogo já tá 2-0. A gente tá falando... continuar em cima do adversário. Não, 8 em qualquer competição. Exatamente. Não existe isso. E a gente tá falando de uma média de idade ontem de quase 30 anos da equipe do Flamengo. Então são jogadores maduros, né? Com experiência em outras competições, em outras equipes, outras realidades. De fato, não tem ali uma identidade de você vislumbrar, né? De você trabalhar ali, de fato, até numa soberba, né? Não, acho que é muito... O Flamengo já começou o jogo num ritmo avassalador. O rubro-negro carioca marcou 2 gols com menos de 4 minutos de bola rolando. O time de Felipe Luiz jogou com muita intensidade durante toda a partida, com trocas de passes rápidos. O Fla não deixou chance ao Vitória e conseguiu uma goleada histórica, com gols de Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta. Os donos da casa fecharam o primeiro tempo em 3-0. Na segunda etapa, o Flamengo voltou com tudo, sem diminuir o ritmo. Logo no primeiro minuto, Pedro marcou o 4º gol. Em seguida, o time enfileirou mais 4 gols, de Samuel Lino, Luiz Araújo novamente, Pedro e Bruno Henrique, de pênalti.
O Fla continuou fazendo marcação-pressão no Vitória, mesmo quando o jogo já estava 8-0. Pedro teve grande atuação e foi um dos grandes destaques da noite, junto com Samuel Lino. O atacante mostrou seu lado matador ao aproveitar as chances que teve. Marcou 3 gols, ajudou na marcação de saída de bola e também fez o pivô, como na assistência que deu para Luiz Araújo. No primeiro gol, Pedro cortou o zagueiro e deu um toquinho de cobertura no segundo. Teve a tranquilidade para deslocar o goleiro. Já no terceiro, tirou a marcação com um belo drible de elástico. O camisa 9 chegou a 102 gols no Maracanã e mostra que vai brigar para ser titular no time de Filipe Luís. O Flamengo segue líder com 4 pontos de vantagem para o Palmeiras, que está em segundo lugar. O rubro-negro ainda tem um jogo a menos que o Verdão. O Vitória está na zona de rebaixamento em 17º lugar, com 19 pontos. Mesma pontuação do Vasco, que é o primeiro time fora da zona. Fora da Copa do Brasil, o Flamengo terá a semana livre para treinar e voltar a campo no domingo, contra o Grêmio, às 16 horas no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Vitória encara o Atlético Mineiro, às 18h30 no Barradão.